Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Brasil. Estamos aqui iniciando um programa Quinta Costa Carvalho na TNI. Vamos aqui aprender juntos como se faz uma muda de uma videira, como se faz o vinho, quais são todas as características que o vinho tem que ter, né? E vamos aprender também tudo sobre os armazenamentos do vinho, os barris, as madeiras, os vinhos e seus destilados, tá? Vamos mostrar, inclusive, os mix de vários vinhos, que são várias uvas utilizadas no mesmo vinho, né? Como você pode usar uma Cabernet Sauvignon, como a Taná, né? Então são vinhos varietais, tá? Vamos aqui também aprender juntos, é claro, né? As taças que são utilizadas tanto no vinho tinto como no vinho branco, né? Os benefícios que o vinho traz a você, né? Porque ele é bom para te eliminar o colesterol do sangue, né? Por que se descobriu isso, né? Que no caso justamente a longevidade de vida do povo europeu, né? Vamos aqui também ver os vinhos que são compostos com ervas, com raízes de plantas, que são a base é o vinho também, né? Qual é o tipo, inclusive, do vinho utilizado para que o brasileiro gosta mais, se é o vinho tinto seco, o vinho branco seco ou os suaves, né? E o que é uma maceração, o que é uma infusão, que são processos utilizados para a produção de bebidas, inclusive no vinho, né? Os tipos de barris que são utilizados tanto para o armazenamento, né? Como para, vamos dizer assim, para que ele fique mais macio. Não somente os vinhos, mas também os destilados. O próprio destilado que provém do vinho é o conhaque. O conhaque nada mais é do que o vinho destilado, e se extraindo esse álcool do vinho, nós temos aí o conhaque. Depois ele vai para um barril de carvalho e vai descansar, e vai tomar a apuração e vai também ter aquele sabor amadeirado, tá? Vamos, no intervalo, mostrar também um vídeo na qual vai se mostrar as características do vinho e também a responsabilidade de também saber se beber, né? Você vai beber, mas tem que se beber moderadamente. Tudo que é demais é prejudicial à saúde. Então, não perca, não saia daí. Vamos para o intervalo, que em seguida nós vamos mostrar esse vídeo e depois também comentá-lo. Agora vai ficar mais fácil atravessar na faixa. Porto Alegre tem um novo sinal de trânsito. Onde tem faixa de pedestres e não tem sinaleira, estique o braço, espere os carros pararem e atravesse com segurança. E se você estiver dirigindo, pare e dê preferência ao pedestre. Uma campanha da cidade de Porto Alegre. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the
the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Estamos aqui novamente. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar a vocês, né? Eu não sou nenhum especialista em bebidas e em vinhos, né? Eu não sou um sommelier, não sou um enólogo. Eu acredito que sou simplesmente um humilde aprendiz de alquimista, né? O sommelier, na verdade, ele é o responsável pela carta de vinhos que existe num restaurante, numa casa. Ele é que compra, ele que degusta, ele que faz tudo, então isso é um sommelier. O enólogo, na verdade, ele é o estudante da química do vinho, né? E o alquimista, na antiguidade, é que eles queriam, na verdade, fazer a transformação de um metal não rico, um metal simples, numa matéria-prima, num outro metal mais nobre, que é o ouro, né? Então, o alquimista é justamente isso, ele faz a mudança de um estado de matéria para uma outra matéria. Então, eu me julgo simplesmente um pequeno aprendiz de alquimista, porque eu gosto também de fazer algumas misturas e faço também algumas bebidas que em breve vocês vão saber quais são as bebidas que a gente faz, que a gente promove, e também algumas bebidas que a gente representa e que a gente tem, que vocês possam também adquirir e degustar junto com a gente, tá? Vamos agora passar o vídeo, um vídeo que é justamente de o vinho. Ele foi cantado pela Amália Rodrigues, que é uma cantora portuguesa, eu sou português, e a Amália Rodrigues cantou um fado que fala sobre vinho, né? E mostra qual é a responsabilidade que nós temos também de saber beber. Vamos passar o vídeo agora. Toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho. Vossa mercê faz andar de gatas, é mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre o desequilíbrio não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondo vinho a folha solta a brincar ao vento, fui raio de sol do firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa págua, eu caço assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão e é ingratidão falar mal do vinho e aprovar
aquilo que viu. Vamos, amigo, a mais um copinho. Bom, vocês devem ter ouvido aí, né? Apesar de ser a língua portuguesa, talvez vocês não tenham entendido determinadas palavras pelo sotaque, pelo modo de se falar mais rápido ou mais lento, né? Mas na verdade esse vídeo e essa música mostra justamente a responsabilidade que você tem que ter com o vinho, né? E para beber tanto vinho como qualquer outro tipo de bebida, você tem que saber beber. Você deve beber para você ficar realmente descontraído, com os amigos, alegre, feliz. E não beberem demasiadamente para que você venha até a passar mal e estragar a noite que você possa estar com uma boa companhia, né? Então o vinho, na verdade, essa música, ela quer dizer o quê? Ela diz que o vinho, até mesmo as pessoas mais pacatas, mais simples, mais humildes, se beber um copo a mais de vinho, acaba ficando embriagado, né? E ele acaba andando de gatas. Andando de gatas significa o quê? Ele fica bêbado e anda de 4, né? Então ele mostra justamente qual é a responsabilidade, né? De você saber beber. Não beber demasiadamente, porque tudo em demasia faz mal. Se você beber água demais, você acaba morrendo afogado. Então você vê que até a própria água, em exagero, você acaba também se prejudicando. Nesse programa, nós vamos dizer também a história do vinho, né? Como foi feito, como surgiu o primeiro vinho. Existem vestígios, né? Há mais de 8.000 anos antes de Cristo, né? E são vestígios que demonstram que naquela época já existia o vinho, né? Vamos dizer tudo sobre a história, alguns contos sobre o vinho, como ele foi feito. E hoje também, né, nós vamos comentar sobre os vinhos de outros países, não só do Brasil. No Brasil nós temos até aqui a vinícola Monte Reale, que é do sul, mas também nós vamos mostrar de outros países, como Portugal, que é a minha terra. Nós vamos mostrar também os vinhos da Itália. Vamos mostrar o vinho da França, que são vinhos muito bem elaborados, muito bem tratados, né? Antigamente, nós vamos até mostrar isso também, como se fazia o vinho antigamente. Nós temos até aqui um barril que ele pertenceu ao meu pai, que ora ele falecido, né? Mas é um barril na qual ele fazia um vinho. Ele colocava as uvas aqui no barril, né? E colocava o seu shortinho após o banho, né? E esmagava as uvas com os pés. E saía um vinho excelente, um vinho maravilhoso, um vinho que nós tínhamos uns 3 pés de videira em casa, e com essas 3 videiras a gente chegava a fazer mais de 50 litros de vinho, né? E também vamos mostrar a vocês, vamos dizer assim, a modernidade que existe hoje nas indústrias realmente, que hoje em dia, na verdade, as mãos humanas só vão ser feitas para a coleta dela, para retirar alguns resíduos antes das máquinas entrarem em operação. As máquinas depois elas fazem tudo, elas esmagam a videira, tiram o bagaço, fazem a fermentação, levam para todos os pontos, quer dizer, a mão mesmo, na verdade, é só para colher e tirar algum resíduo antes que vão para todas as máquinas. E o resto, até engarrafamento, fechamento, tudo isso vai ser mostrado para vocês. Nós vamos também comentar sobre outras bebidas destiladas, como a cachaça, como a tequila. Vamos também, em todos esses programas que a gente vai ter a seguir, a gente vai ter justamente comentar sobre todas elas, né? E eu peço a vocês também, que caso vocês tenham também algum interesse extra no decorrer dos programas que a gente vai ter, que vocês ajudem a gente, tá? Que vocês coloquem também alguns itens que a gente possa estar até comentando com vocês, né? Sobre o programa futuro que a gente vai fazer, alguma coisa que você acha interessante, alguma coisa que você goste que seja comentado, né? Então isso realmente a gente vai colocar. Eu gostaria também que para isso vocês tenham agora também, vai ser mostrado no vídeo para vocês, o nosso Facebook, né? Na qual vocês vão poder entrar em contato com a gente
e a gente vai estar aqui à disposição de vocês e querendo realmente entrar na casa de vocês, tá? Que vocês sejam aqueles amigos que a gente possa estar aqui degustando, conversando com vocês e juntamente vamos celebrar e vamos apreciar um excelente vinho e uma excelente bebida. Agora vai ficar mais fácil atravessar na faixa. Porto Alegre tem um novo sinal de trânsito. Onde tem faixa de pedestres e não tem sinaleira, estique o braço, espere os carros pararem e atravesse com segurança. E se você estiver dirigindo, pare e dê preferência ao pedestre. Uma campanha da cidade de Porto Alegre. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Bom, voltamos no pequeno intervalo que nós tivemos. Nesta parte do programa, eu vou apresentar, né, um vinho que é de uma excelente qualidade, né? Eles, inclusive, fazem os vinhos de mesa, fazem também os vinhos de casta mais nobre, que são de uvas mais nobres, como uma Cabernet Sauvignon, como uma uva Taná, um vinho branco como uma Chardonnay, né? Então eles têm umas espumantes também maravilhosas, né? Que são excelentes, você vai ter que provar e você vai ter essa oportunidade de provar ligando aqui pra gente, colocando no nosso Facebook, né? Vocês vão ver tudo isso daí. Eu vou apresentar para vocês um sistema que é basicamente atualidade, né? Eu acredito até que com o passar dos anos, vai até substituir o garrafão, né? Porque é o bag. Esse bag, né? Ele é basicamente de papelão, né? Ele tem internamente um plástico na qual o vinho é colocado e embalado a vácuo. Então você tem aí uma durabilidade de mais de 60 dias, né? O próprio fabricante coloca aqui 30 dias, que é para que não tenha nenhum tipo de problema. Mas eu já fiz, inclusive, alguns testes, ele ficou até mais de 90 dias sem ter alteração do paladar, do aroma. Então, realmente, ele conserva muito bem. Isso por quê? Porque como você vai retirando e ele é embalado a vácuo, não entra oxigênio, tá? Não entrando oxigênio, ele não vai oxidar, ou seja, a oxidação, o que é? A oxidação é juntamente a transformação, né, do vinho em ácido acético. Quando ele oxida, quando ele recebe muito oxigênio em contato com o vinho, ele acaba se transformando em ácido acético, que é o vinagre que normalmente a gente usa aí nas saladas e alguns, vamos dizer assim, temperos que a gente utiliza, tá?
O vinho, ele se abre assim, tá? Eu vou mostrar para vocês devagarinho, para que vocês entendam melhor. Ele tem uma parte aqui onde é picotada, onde você pode retirar e embalar, né? Levanta aqui essa partezinha para facilitar a entrada, né? E saída da torneirinha que tem aqui internamente. Essa torneirinha, depois de colocada, você pode lacrar e fechar novamente. Coloca ela bem na posição vertical, para que você possa encher o copo mais tranquilamente, né? E ela tem também aqui um lacre, né, de metal, na qual que você tira. Retirou, ela já está pronta para funcionar. Ou seja, para que nós coloquemos aqui na taça o vinho. E aqui é só apertar. Aqui está meio difícil porque é um barril e não tem uma posição vertical, mas eu acredito que vai dar. Então é só apertar o botãozinho vermelho, né? E o vinho já sai. Tá? Não vamos colocar muito porque não se pode beber demais, né? Nós temos aí várias leis, então a gente tem que ser moderado. Então aqui é um vinho. Este é um vinho de mesa, tá? É um vinho que ele é constituído mais por uma uva Bordeaux, juntamente com uma Santa Isabel. Então são vinhos de mesa. E eles têm, como eu disse anteriormente, tem vários tipos de outros vinhos e espumantes, né? É até interessante ressaltar sobre espumantes, porque não se pode dizer que é champanhe. Porque champanhe, na verdade, só se deve chamar champanhe aquelas espumantes que vêm da França, da região e da cidade de Champagne, tá? Então, tanto champanhe como espumante são a mesma coisa. Na verdade, as espumantes depois a gente vai explicar também como elas são feitas, né? E aqui, né, a gente tem um vinho que normalmente, para que você realmente tenha assim sinta o aroma mais, por isso que as pessoas eles simplesmente mexem a taça para que possa liberar um pouco mais o aroma, para que você possa sentir o aroma de um excelente vinho, tá? O meu pai, né, como todo bom português, sempre tem uma história, né? Sempre tem um conto para se dizer naquela hora, tá? Então sempre que meu pai estava reunido junto com os amigos numa tasca, que é a mesma coisa que uma taberna, né? Que uma adega. Então é um espaço onde você reúne os amigos e aproveita para beber e degustar uns excelentes vinhos. Então meu pai sempre dizia um verso assim que eu realmente acho uma coisa maravilhosa, né? Um verso muito bonito. Ele dizia sempre assim: meu filhinho David, filho da cepa torta, criadinho entre as matas, quem te paga por ti chora, quem te bebe demais anda de gatas. Na verdade é assim, filhinho David por quê? Porque o vinho é o filho da videira, então ele é filhinho David. Filho da cepa torta, porque a videira realmente ele tem um tronco, todo ele torto, todo ele curvo, todo ele bem misturado, né? Criadinho entre as matas por quê? Porque na verdade, às vezes aquelas uvas que são piores e ruins para se beber, elas fazem excelentes vinhos, né? Elas fazem uns bons vinhos. Em Portugal nós temos, por exemplo, um vinho verde, né? Tanto um branco como o tinto, e são uvas que, quando você vai comê-las, elas podem estar realmente muito madurinhas, pretinhas, madurinhas, que você deve achar, pô, elas devem estar umas doces que nem o mel, né? Mas na verdade, após você colocá-la na boca, ela é um pouquinho doce. Mas quando você mastiga a polpa, o miolo do bago, ele é azedo, né? Ele é muito azedo. Então são essas uvas que fazem o vinho verde, tá? Então, por isso que eu disse, criadinho entre as matas, né? Porque nas matas você às vezes encontra aquela uva, aquela videira nativa. Quem te paga por ti chora, por quê? Porque muitas vezes
Aquele que está pagando não está bebendo, porque ele perdeu a aposta. Então ele está pagando e não bebe. Então é por isso que quem te paga por ti chora. Quem te bebe demais anda de gatas. Em gatas, em português, na língua portuguesa, em Portugal, andar de gatas significa andar de 4. Então quando você está muito bêbado, acaba andando de 4, né? Então essa realmente é um verso que meu pai sempre dizia, sempre comentava, e eu até gosto e faço questão de, junto com os amigos, para que eles conheçam e entendam um pouquinho mais da história de determinados países, como Portugal, que é, na verdade, a minha origem, né? Então, nós estamos aqui basicamente chegando no final do nosso programa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, e eu também, na verdade, estou até muito nervoso, porque eu não sou nenhum apresentador, né? Eu sou apenas um curioso e um principiante de alquimia. Mas vamos até mesmo fazer um brinde, né, com esse vinho que está nessa taça, e que espero que futuramente, a cada final do programa, a gente possa fazer um brinde junto com vocês, né? Um outro brinde que nós costumávamos fazer seria bem assim: que de hoje em muitos anos este vinho corra sempre pelos mesmos canos. Ou seja, que de hoje em muitos anos corram sempre pelos mesmos canos, que nós tenhamos vida longa, que é isso também. O benefício que o vinho traz é a vida longa para todos nós. Então, não percam para o nosso próximo programa, que nós estejamos juntos e venham comigo aprender e saber fazer um vinho, que possivelmente até mesmo outras bebidas, de repente, possa até virar um bom negócio para todos vocês que estão assistindo. Até lá e até breve, e até a próxima semana. Um brinde.